boa tarde, bom dia, boa noite. Eu sei que hora você está assistindo esse vídeo. Espero que seja bom dia ainda, né? Que todo mundo tenha começado a semana assistindo os vídeos todo dia pela manhã, se programando durante o dia. E é isso, pessoal. Vamos voltar às aulas agora. Hoje, nessa quarta-feira, dessa primeira semana de volta às aulas, eu quero desejar a vocês um feliz semestre, um feliz fim de ano, que a gente consiga passar esse semestre todo estudando juntos, que vocês se dediquem, que vocês voltem às suas atividades, saber que as aulas remotas é algo bom, é algo a se aprender, não é algo perdido de forma alguma. E é isso, viu? A gente vai aprender sobre muitas coisas, eu vou até inovar em alguns temas, vou usar sempre o nosso livro didático, como a gente já vem usando, né? E você está sempre postando aula pelo YouTube e fazendo as atividades agora pelo Google Forms. A gente vai abandonar essa questão de tirar foto, mandar para mim, essas coisas, porque às vezes acaba vocês se prejudicando, tomando muito tempo, só se for algum trabalho à parte que a gente vai utilizar, tá? Porque vamos utilizar muito a questão de aulas, digamos, aulas sobre temas interessantes que às vezes não vai precisar, vamos usar só o livro como base, mas vamos ter sempre a aula aqui. E eu vou enviar outros vídeos também, de outros amigos ou de canais de YouTube já famosos. Assim como eu vou mostrar para vocês quando a gente estiver falando um pouco mais sobre a questão da música e do movimento. Eu vou sempre utilizar o Pipocando Música ou o artista, a gente vai estar utilizando muitos vídeos interessantes, tá bom? Então, para nossa aula, digamos assim, para nossa primeira aula, a gente vai dar um pulo no passado. Por quê? Porque a gente vai recapitular, a gente vai resumir um pouco das aulas que a gente já teve durante esse primeiro semestre, para a gente fazer a atividade avaliativa que vai ter na próxima quarta-feira, que é a aula que vai servir para... Como é que é? A avaliação que vai servir para a gente diagnosticar qual que a gente não está aprendendo, o que a gente ainda tem que ensinar, e para a gente poder prosseguir o conteúdo, tá bom? Nosso livro, nossa primeira parte do livro já está quase, só tem mais alguns conteúdos, mas a gente vai explorar eles muito bem, tá? Eu vou voltar alguns conteúdos também, porque eu acho interessante e eu descobri um leque de coisas novas que a gente pode utilizar nas nossas aulas online. E não se preocupe, a gente vai aprender muito, tá bom? A gente vai aprender coisas interessantes, vou sempre trazer fatos curiosos. Nessa aula nem tanto, porque nessa aula a gente vai estar só recapitulando, resumindo, mas nas aulas daqui 15 dias no caso, a gente já vai estar voltando totalmente novo e com um método de aula talvez até um pouco diferente, tá bom? Então, vamos seguir, viu? E eu quero agradecer vocês por ter sido presentes, né? Quem está assistindo esse vídeo com certeza foi mais presente no primeiro semestre, isso foi muito bom, as notinhas de vocês estão lá, guardadinhas, depois a gente vai publicar direitinho, conforme as orientações que vêm da Secretaria do Estado de Educação e da diretora e por aí vai, tá bom? Mas agora a gente vai só recapitular um pouquinho para a avaliação, vai estar super fácil a avaliação, tá? São 10 questõezinhas, sendo que 9 são de conteúdos de cunho mesmo, e uma questão bônus só para a gente descontrair, uma questão interessante, trazendo algum fato curioso, tá bom? Não deixem de fazer, tá? Eu vou enviar, vai estar o link aqui na descrição deste vídeo. Eu não vou colocar, logo que colocar o vídeo, fazer o upload do vídeo, porque vai acabar que você não vai poder fazer ainda, só na próxima quarta-feira, mas eu vou estar enviando o link para todo mundo, não se preocupe. E sempre vou deixar o link da atividade na descrição do grupo, na descrição do YouTube nas próximas aulas que virão. Isso vai ser um método interessante, além de eu compartilhar via WhatsApp, tá bom? Então, atenção para o resumo. A gente, usando o livro didático, né, vocês podem acompanhar aí nas páginas, a gente começou, a professora Edinalva começou com vocês falando um pouco sobre arte, tempo e espaço, lá no primeiro capítulo. Ela falou muito sobre isso. E aí ela falou um pouco sobre música e espaço, né? E aí ela falou muito sobre a questão do som. E é nessa questão que eu vou frisar com vocês, já adianto, vai ter uma questão lá na avaliação de vocês sobre isso, sobre o que é o som. O que é o som? Todo som vem de uma fonte sonora, pode ser um instrumento musical, ou voz, ou pessoa, ou máquina, ou fenômeno da natureza, e até um simples toque de objeto um no outro, isso é som.
Aqui ao nosso redor a gente está ouvindo alguns barulhos e esses barulhos são sons, tá? Som, ele precisa de quê? Eles são ondas mecânicas, né? Ondas eletromagnéticas que podem ser transformadas em ondas sonoras. E essas ondas são provocadas pela vibração de um determinado objeto. Ou, no nosso caso, da laringe, o ar fazendo a nossa laringe abrir e fechar e formar o som mais agudo ou mais grave. É por isso que quando a gente ingere gás hélio, sabe aquele de balão e a pessoa fala engraçadinho, é justamente porque essa pessoa ela fez o ar da laringe dela ficar rarefeito, por isso a voz saiu diferente. Então, na nossa composição do ar normal, nossa voz pode variar. Então, nós temos a nossa fonte sonora, nossa caixa torácica, nossa laringe, a nossa principal fonte sonora. Quer dizer que é só única? Não, eu posso bater palmas e estou produzindo som e não estou usando minha laringe, por exemplo. Então, o som, ele tem essas formas principais de comunicação. Nós, humanos, somos os animais que temos um dialeto bem formado, conseguimos articular palavras, montar. Mas isso não quer dizer que isso é o único método de comunicação, né? A gente percebe em aves, por exemplo, tem canto para acasalamento, canto de pedir socorro e por aí vai. E outros animais também, berro e tudo isso, são formas de comunicação através do som. E aqui a gente sabe que som é vibração, como eu já falado para vocês, ele precisa de um meio para se propagar. Aqui no livro de vocês, se você pode acompanhar na página 25, tem uma menina pregando um prego na parede e a pessoa vindo do outro lado. O som está sendo propagado, no caso aí, pela parede. A parede pode propagar o som. Então no vácuo não existe som, não existe. Não tem como você fazer barulho no som. Ah, professor, mas eu já pesquisei no YouTube, tem um som de Júpiter, som de Saturno, mas eles transformaram as ondas eletromagnéticas que é emitido por aqueles planetas e transformaram em ondas sonoras, tá? Mas para ouvir mesmo no vácuo você não consegue, tá bom? Precisa de um meio para se propagar, seja o vento, seja a água, seja uma parede, um pedaço de madeira, um cordão. Lembra daquele telefone sem fio? Você falava, né, numa latinha, grudado numa linha, lá para o outro lado a pessoa escutava, porque a onda caminhou pelo cordão até chegar lá na fonte, do outro lado, né? Então houve-se uma comunicação do som por um meio, que no caso foi o cordão, e a gente usa muito o ar, que é o mais comum, mas pode acontecer na água, por exemplo, já brincaram aquele negócio de bater pedra dentro da água, e a gente ouve o som, e é totalmente diferente como bater a pedra no ar, porque o meio de propagação é diferente, e aí pode mudar a composição do som. E aí a gente passou mais pra frente e falou sobre as frequências. O que é a frequência do som? É o número de vibrações, eu vou deixar essa imagem aqui, ó, é o número de vibrações, que quanto mais vibrações eu tenho, quanto maior a alta frequência, né, eu tenho um som mais agudo. Quanto mais frequência eu tenho, que no caso esse de cima aqui, ó, quanto mais frequência eu tenho, mais ondas sonoras eu tenho um som mais fino, mais agudo. E quanto mais demorada essa onda, né, essa onda sonora, eu tenho um som mais grave, tá bom? E aí tem algumas características do som que é muito importante, que tem lá no livro de vocês na página 27, que tem volume e intensidade, que está relacionado à característica do som serem mais forte ou mais fraco. Eu posso bater devagarzinho, posso bater forte, né? E isso tá a intensidade que eu bato, né? Que eu bato, ó, bati aqui, ó. E se eu bater assim, então a intensidade em que eu produzo o som pode alterar no som, para ele ser mais alto ou mais baixo, tá bom? Então é o volume, tá ligado à intensidade, à força que eu coloco. E tem um timbre que é relacionado à qualidade ou coloração do som. O que é o timbre? Ó, por exemplo, um violão produz uma nota dó. Um piano também produz a nota dó, mas não é diferente, o som é a mesma nota sonora, mas diferente. Por quê? Porque o timbre, o material é diferente. É por isso que pessoas com caixa torácica diferente, com o jeito da laringe diferente, produz som diferente. Por isso tem gente que canta melhor e outros cantam mais ruim, tá bom? É até comum irmãos ter a voz bem parecida, porque tem a genética bem parecida, então a formação do seu corpo são parecidas com os seus irmãos. E tem a duração, que está relacionada à característica do som ser mais longo ou mais curto. Ou seja, às vezes um badalo faz tum, e fica por muito tempo fazendo tum. Então isso quer dizer que ele é um som mais longo, tá bom? Ele é a amplitude maior. E tem um som que é só tá. Esse é um som curto, né? Então isso é a duração do som. Ok, aí a gente passou mais pra frente, a gente entendeu um pouco mais sobre artes cênicas, né? A gente falou sobre arte cênica, falou muito sobre a questão
um pouco sobre a arte cênica, a gente falou sobre o teatro, mas aí eu pulei um pouco mais rápido disso da questão do teatro, do palco, para a gente chegar a algo mais interessante que eu acho, né, que aí era o nosso maior cunho que eu já comecei nas aulas, que foi a escultura, tá bom? Na página 56, podem acompanhar aí. E o que é a escultura? A escultura é toda representatividade feita de esculpido em alguma coisa. Por exemplo, aí, o que é a característica de escultura é importante? A escultura ela tem que ter um material de ser feito, geralmente bom material duradouro, por isso que essas estátuas aqui da página 58, a maioria foi feita de granito ou mármore, porque eles durariam anos, e estão durando anos, né, desde a Grécia Antiga, por exemplo. Então, a escultura ela sempre tem a característica de mostrar um local, uma pessoa, um herói, um vilão, mas ela tem a característica de mostrar, de revelar, de empunhar, de ser majestosa. Ela tem um propósito. É igual ter o Cristo Redentor, ter a Torre Eiffel, a Estátua da Liberdade, ela tem um propósito, ela tem um símbolo, né? Então, e é geralmente feita de materiais duradouros. Tem escultura que não são feitas? Tem escultura feita de papel higiênico, por exemplo. Tem escultura feita de papel machê. Essas esculturas são boas? São uma escultura que vai levar a ideia do artista, mas ela não dura tanto. Mas geralmente esculturas maiores para as cidades, elas são feitas de cimento, concreto, mármore, coisas que duram muito, tá bom? E aí, ó, a gente aprendeu lá na página 60 que a escultura arte do espaço e o tempo de movimento, que ela representava muito a questão do movimento, dos anjos, a gente vê muito em lápides, essas coisas. Representa a ideia de um teísmo, uma ideia religiosa, mas representa o movimento de levar ao céu, representa o movimento. Temos muitas esculturas de guerra, temos muita escultura que são de pessoas andando em cavalos e tudo mais, em cima de cavalo, tudo isso para mostrar que é um herói ou que não foi, ou o que ele fez durante a vida ou ela fez. Tá certo? E temos esculturas também, que foi a nossa parte principal, que foi a escultura de mostrar, de lembrar, de ser um memorial, né? Por exemplo, aqui temos a das três raças, que eu expliquei muito, que é lá em Goiânia, na Praça Cívica, que fala das três raças, do índio, do negro e do branco, né, montando a praça, fundando a cidade de Goiânia, então na representação. Temos aqui, ó, o Memorial da Cabanagem de Oscar Niemeyer, que foi feito em concreto, que serve para expressar, lembrar a ideia de cabanagem, é uma rampa sem fim, mostrando a ascensão grande da revolta da cabanagem. É muito importante vocês lembrarem disso, tá? Tá lá na página 63. Falamos um pouco sobre a revolta da cabanagem, vocês fizeram um trabalho e tudo mais, eu adorei o trabalho, tá todas as notas de vocês. E aí a gente foi para um ponto muito principal, que é lá na página 66, que foi imagem em movimento. A gente falou sobre os primeiros movimentos, que é do Pelicano, como a pessoa montou a imagem, como foi construída a primeira imagem, e aí a gente viu o movimento da imagem. O que faz vocês me assistirem hoje é uma série de fotografias tiradas numa quantidade tão exorbitante que monta uma imagem, monta eu falando e tem a captação de áudio também. É tanto que os cinemas antigamente eram um cinema mudo. Por quê? Porque eles aprenderam até então só gravar as imagens em vários momentos até formar o movimento das pessoas, né? E o primeiro a montar movimento foi através desse fuzil cronofotográfico aqui, tá? Eu até vou botar a imagem aqui para vocês. Esse fuzil cronofotográfico aqui, ele é um fuzil que ele era como se fosse uma arma mesmo, ele tirava várias fotos e quando você apertava para ver, ele girava rápido e fazia a ideia de movimento, tá? E a primeira ideia de movimento foi essa imagem aqui, a imagem do pelicano, né, voando, então nós sempre somos fascinados por isso. Ah, professor, mas como foi que foi montada a primeira fotografia, a primeira imagem? Aí foi isso aqui, ó, com as caixas escuras, que está lá na página 69 de vocês. As primeiras imagens foram montadas na caixa escura. E ela é feita de cabeça para baixo, aí depois o artista virava. Até tem essa imagem aqui da vista de Florença desenhada e desenho atribuído por Stefano Della Bella. E é muito importante. Professor, eles grifavam em saios de prata, né? Ela conseguia montar a imagem escura, bem escura mesmo, que é igual que na página 70, essa imagem aqui. Ela foi feita no sais de prata, né? Ou seja, ela foi grifada pela luz, era muito sensível à luz e ela foi montando a imagem. Mas acontecia também de só refletir a imagem na caixa escura e alguém ia lá e desenhava por cima, sabe? E aí montava com todos os detalhes perfeitamente. E aí teve o cinema de ilusão,
que era essas imagens, vários movimentos, mostrando o movimento do cavalo, por exemplo. Um artista, ele colocou várias câmeras ligadas para tirar foto de um cavalo correndo. Aí cada foto, ele foi tirando, enquanto o cavalo foi andando, ele foi tirando as fotos, e depois ele juntou e acelerou essa imagem e dava para ver o movimento do cavalo, e isso foi revolucionário, que aí deu origem ao cinema como ele é hoje, tá certo? Então, é muito importante essa ideia de imagem de vocês, tá bom? A imagem, ela revolucionou o mundo, tá? Revolucionou de várias formas. Vocês vão aprender isso no segundo ano, com certeza, mas para hoje, para nosso primeiro ano, a gente vai aprender muito essa questão da arte da imagem, como cinema, como surgiu o cinema, como ele foi dado o cinema. Eu vou até deixar um link aqui na descrição de um vídeo do Pipocando, que ele fala perfeitamente como foi a criação, com mais detalhes, com mais formas de ver, tá bom? A fotografia, ela chegou no Brasil e ela revolucionou, e a gente vê muitas fotografias porque ela tem a ver também com a imagem, com o poder da imagem, com o poder da imagem ser forte, e do cinema, tá bom? Então só permitimos hoje, estamos gravando essa aula online por conta desse fuzil cronofotográfico, tá aqui, que ele pôde gravar várias imagens em sequência e montar uma imagem perfeita pra gente. Então, ó, só recapitulando. A gente falou sobre música, né? A gente falou sobre música e o espaço. A gente sabe o que é som, o som é a vibração. A gente aprendeu sobre timbre, volume, intensidade, duração. A gente aprendeu sobre escultura, quando surgiu, como é a escultura, né? A escultura surgiu há muito tempo atrás, feitas geralmente de materiais duradouros, tá? E a escultura hoje como símbolo, como o da Revolta da Cabanagem lá de Oscar Niemeyer, e a imagem em movimento, que foi a origem do cinema, tá bom? Então essa foi nossa aula de recapitulação básica. Tudo que vocês já viram, vocês podem pegar aqui no canal outros vídeos do primeiro ano que tem esses mesmos assuntos aqui e que podem ser abordados por vocês para estudarem, tá bom? Para a nossa avaliação, digamos assim. Mas é um exercíciozinho bem simples, tá bom? Espero que todo mundo tenha prestado atenção no vídeo, volta quantas vezes quiser para se pegar bem os conteúdos, e essas são as páginas que você deve estudar. Eu vou deixar aqui passando aqui até o final do vídeo as páginas, tá grifado aqui as páginas que vocês têm que estudar. E boa sorte, tá bom? E a gente se encontra na próxima aula, tá bom? Pós a aula de próxima avaliação de diagnóstico, tá bom? Um abraço a todos, se cuidem, fiquem em casa, tá bom? E vamos que vamos. Esse primeiro ano, esse resto de ano, o primeiro ano vai ser muito bom e a gente vai aprender muito, e eu espero aprender muito com vocês também. A gente vai ter aulas online algumas vezes, né, no Google Meet, mas a gente vai entrar em acordo por aí, tá bom? Um abraço a todos.